E aí, povo, tudo bem? Vocês conhecem esse cara aqui? Esse cara aqui é o Goku. Ele aqui já tá transformado em Super Saiyajin nível 1. Ele veio pro Brasil do planeta Vegeta e salvou a Terra de vários vilões, como Freeza, Cell, Piccolo. E ele é um anime japonês. Essa é a referência que eu tenho da cultura japonesa até hoje. Porque além do anime, que hoje acho que está em alta é Naruto, Boruto, eu conheço pouco da cultura japonesa. Eu te convido a conhecer ela também através da literatura. E eu vou falar de um livro de lá, um livro japonês tido como o livro mais lembrado do país nipônico, Kokoro, ou Kokoro, do Natsume Soseki. Esse livro aqui, ele já foi uma missão para encontrar. Eu creio que pela questão da tradução, né? Afinal de contas, a gente tem pouco acesso à literatura asiática, né? Aqui atrás tem alguns outros que eu já li também muito interessantes, que é da Índia, O Deus das Pequenas Coisas, da Arundhati Roy, e aqui do lado, O Garoto do Richard Lao Tse, que é da China. Então, a proposta é conhecer a literatura e, através da literatura, conhecer a cultura do mundo, né? A proposta é visitar todos os países através da sua literatura, lendo o principal livro, ou o livro mais lembrado de cada país do globo. Então, hoje vamos falar do Japão. Vamos viajar para o Japão através desse livro aqui. Pela capa, a gente já vê algo muito típico, né? Japão, tem aqui a cerejeira, muito bonita. E Coração, ou Kokoro, não é um romance romântico tradicional, né? O nome evoca isso, né? Há também, mas foge um pouco da regra. Esse livro aqui, ele foi publicado em 1914, ali no final de uma era chamada Era Meiji, que é a época do Imperador Meiji, que vai de 1860 até 1912. E é nesse contexto histórico onde se situa também a história. A história no momento no qual o Japão ali do shogunato, o Japão dos samurais, vai perdendo espaço para um Japão mais ocidentalizado, né? E é nesse contexto que o Soseki escreve esse livro aqui. A história envolve poucos personagens principais. Ela é dividida em 4 capítulos. Os personagens principais são basicamente 2. O eu, o narrador, personagem, que a gente não sabe qual que é o nome dele, e aquele a quem ele chama de professor, que é um amigo dele. Então são 3 capítulos. No primeiro capítulo, chamado Eu e o Professor, ou Professor e Eu, o eu, sem um nome definido, vai dizer que ele é um jovem estudante da faculdade, ele viajou de férias e conheceu o professor. E aquele cara chamou a atenção dele e eles desenvolvem uma relação de amizade. Esse é o primeiro capítulo. E essa amizade ela vai se fortalecendo gradativamente. O professor é um cara muito solitário, muito misterioso, principalmente em relação a uma história em específico que o protagonista descobre. Ele todo mês vai ao cemitério visitar um túmulo específico. Só que o professor não fala muito a respeito de seu passado e ele fica curioso. No segundo capítulo, o nosso protagonista, que estuda em Tóquio, mas nasceu numa cidade do interior, vai visitar seus pais, porque seu pai está muito doente. Então aqui nós somos apresentados aos pais, à família do protagonista, do eu. Só que também ele não se refere utilizando nomes, é o seu pai, a sua mãe, a sua irmã, o seu irmão. Isso chama muito a atenção, né? Porque não há um nome, a gente quer saber o nome, mas não tem um nome. E no terceiro momento, nesse momento da vida do protagonista, que o pai dele está muito doente, oscilando entre melhoras e piores do seu estado de saúde, ele recebe uma carta do professor, uma carta muito extensa que traz uma tragédia. E ele fica atordoado com aquilo e resolve, já que seu pai tinha melhorado um pouco, ele resolve partir para Tóquio, né? E no meio do caminho, ele vai lendo essa carta e a gente vai descobrir que o professor resolve contar seu passado para ele e o que o deixava daquela forma. Então, assim,
avesso ao convívio em sociedade. Então a gente vai conhecer o passado do professor, desde a sua infância, na qual o professor teve uma frustração muito grande após a morte de seus pais, com seu tio, que o prejudicou, e passando sobretudo pela história da juventude do professor. E aqui há a parte do romance romântico, porque conta-se a história do professor com uma jovem pela qual ele se apaixona, e também a figura marcante de um amigo do professor, que ele também não dá nome, ele só fala que é o K. Esse K vivencia uma tragédia, e essa tragédia que vai marcar toda a vida do professor e impede ele de levar uma vida tranquila. O professor carrega uma culpa relacionada ao K. E a carta vai explicar como isso se deu. O professor vivia uma eterna contradição entre os valores que ele defendia e o que ele tinha de fato feito. Então, o livro também vai falar muito sobre uma reflexão existencial, uma questão sobre valores, sobre culpa que as pessoas podem vir a carregar ao longo de sua vida e como isso vai interferir nessas mesmas vidas. Essa reflexão existencial está presente sobretudo no terceiro capítulo. No primeiro capítulo eu acho um capítulo um tanto lento, mas a partir do segundo e principalmente do terceiro, com a carta do professor, eu consegui me envolver mais com a história, porque afinal de contas o professor era um cara muito sábio, muito cheio de reflexões, muito estudioso, e a todo momento ele se pergunta, se defronta com suas questões. Em um dado momento, por exemplo, ele diz o seguinte, já no terceiro capítulo, na carta: havia em alguma parte de mim uma convicção de que, seja lá em que sociedade fosse, eu era uma pessoa digna de respeito. Uma vez que essa convicção fora completamente destruída por causa de K, e me conscientizei que eu também era um homem igual ao meu tio. Senti de repente uma vertigem. Eu, que havia ficado desgostoso com os outros, também sentia o mesmo comigo e não conseguia me mover nem ir mais adiante. Aqui ele já está expondo um pouco dos pesares de sua vida e como ele carregava uma certa culpa em sua consciência e como era difícil conviver com aquilo. Por isso aquela reclusão, por isso aquela aversão ao contato com a sociedade. Interessante também há quem diga que o fato de não ter um nome pré-estabelecido para cada personagem, ter esse personagem alegórico, não é por acaso. O contexto é um contexto de um confronto entre o Japão antigo e o Japão cada vez mais ocidentalizado, e há quem diga que há uma crítica também nessa história ao imperialismo japonês daquela época. O Japão tentou se impor a alguns países próximos, entre os quais a Coreia. E é curioso porque há quem diga que o personagem, um amigo que o professor trai, de certa forma, tem a inicial do K. O K seria uma alusão à Coreia, seria uma crítica ao imperialismo japonês que está ali traindo os países da região, né? Porque o livro também fala sobre egoísmo, né? Então o autor critica também o imperialismo japonês daquela época, que pisava tudo para si e não olhava o próximo. Então há essa crítica implícita também. Sem contar que a história também nos promove, para a gente que é do Ocidente, para a gente que está aqui no interior do Brasil, no interior do estado de Goiás, o choque cultural. Afinal de contas, a gente tem acesso à cultura de um país que está no outro extremo do mundo. Então, vale muito a pena. No primeiro momento, eu demorei a me envolver com a história, mas depois fluiu bem. Então, fica a dica. Leia Kokoro, Natsume Soseki.